WW está de volta agora com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortez. Muito obrigado aqui por se deslocar até o estúdio aqui na Paulista para falar com a gente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Caio. O presidente Lula fez o seu aceno, um aceno ao agronegócio, realizou investimentos na área que chegam a 15 bilhões. O aceno ao agro vem um dia depois do anúncio do Plano de Combate ao Desmatamento na Amazônia, que promete punir com rigor desmatadores ilegais. As linhas de financiamento servirão para a construção e ampliação de armazéns, obras de irrigação, recuperação de pastagens e a regularização ambiental de propriedades. Quem é do agronegócio sabe quanto foi o Plano Safra o ano passado. Talvez o pior Plano Safra de toda a história do agronegócio. Quem é da agricultura sabe o que aconteceu. No tempo em que o PT governava esse país, vocês compravam uma dessas máquinas que parece uma coisa do outro mundo, sabe? Pagando 2% de juros ao ano. Hoje vocês estão pagando 18%, 19% ao ano. O petista também defendeu a atuação do governo federal para alavancar o setor. Nós entendemos que é obrigação do Estado criar as condições de ajudar. Porque dizer eu não preciso do governo é mentira. Todo mundo precisa do governo. Pequeno precisa, grande precisa e médio. Ora, são duas coisas totalmente necessárias ao país. Não há rivalidade. Não há porque o preconceito do grande contra o pequeno ou do pequeno contra o grande. Ora, o Brasil precisa dos dois. Porque os dois ajudam o Brasil. Vamos lá para a análise. Rafael, antes de entrar nessa questão do agro, meio ambiente, sempre que tem uma crise, ou um indício de crise, ou uma microcrise, como é o que está havendo, né? Em Brasília, no governo Lula, os presidentes anteriores, Bolsonaro fazia muito isso também, saíam de Brasília para agendas regionais. É o caso. A gente está num momento, numa situação que a gente pode chamar de crise, ou não é bem uma crise? Qual que é a sua leitura do que está acontecendo nesse exato instante, começo de junho, com o governo Lula 3? Olha, Caio e pessoal que está ouvindo, eu gosto de ser mais conservador com o uso de crise, né? Para a gente não banalizar a expressão, tem uma ideia por trás de que tem alguma coisa muito fora do lugar. Mas acho que é um cenário, eu diria até que um equilíbrio difícil do governo. O governo enfrenta restrições grandes do ponto de vista político. O presidente Lula, em particular, né? Acho que ele, cada dia mais que passa, ele se dá conta dessa realidade, que ele não é mais aquele presidente com 80% de aprovação de ótimo e bom, e, portanto, sua influência no legislativo é também menor. Então, dado que ele está enfrentando todas essas restrições, e acho que aí o confronto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, é o que melhor retrata esse desafio, se tornou fundamental ele preservar capital político, ele preservar a popularidade. Porque imagina só, Caio, Raquel, o presidente Lula tendo que conseguir enfrentar essas restrições com um cenário de popularidade baixa. Então, acho que não é por um acaso as viagens, não é por um acaso anúncios de programas para tentar fomentar crescimento econômico, por conta desse cenário de um equilíbrio difícil do ponto de vista do governo e da sua coalizão. Você tem essa visão, Raquel? Então, no caso desta viagem específica para Luiz Eduardo Magalhães, eu acho que não, Caio. Não está muito ligado com essa crise agora no Congresso. Essa viagem já estava programada por conta da feira que está acontecendo ali e foi uma tentativa do ministro Carlos Fávaro de levar o presidente Lula a um ambiente no setor agrícola um pouco menos inóspito para ele. Ainda assim, ele teve uma boa recepção em alguns lugares, foi vaiado em outros, não foi assim tão ameno, mas é um setor de muita dificuldade para o Lula. A gente lembra do episódio da AgriShow, onde o próprio Fávaro foi desconvidado aí, o Lula recusou o convite, porque sabia que não seria bem recebido. Depois ele vai numa fala muito contundente, chama os agricultores aqui do interior de São Paulo de fascistas. Então, esse cenário ali da Bahia, ele já estava meio que costurado pelo Carlos Fávaro e por outros aliados do Lula para levar o presidente Lula numa região
ali, Luiz Eduardo Magalhães, que é praticamente centro-oeste, mas ainda é Bahia, um estado onde o PT é muito forte, para tentar começar essa aproximação do Lula com o agro. É fácil? Não é. É passo a passo, ainda vai ser muito delicado. O Lula diz ali, vamos deixar o ódio para trás, só que a divisão entre Lula e o agronegócio, ela está muito, muito premente. A CPI do MST vai estar aí para mostrar isso. Eu fico com uma impressão que a agenda era para isso, mas quando ele chegar lá, ele fala... essa questão, tem um ponto importante na fala dele, quem desmatar vai ter que pagar, que é o que o Plano Amazônia ontem lá da Marina Silva, do meio ambiente, não é só da Marina, é de 15 ministérios, previa. Então ele não consegue, parece que não dá muita liga. E acho que há um equívoco também de achar que você compra o agro com o Plano Safra. Então, e ele falou bastante isso hoje. Né? O Plano Safra vai vir aí, no meu tempo o Plano Safra era espetacular e tal, achando que só com isso... Mas ele tem essa mágoa, Caio. Então, mas ele acha que ele é o presidente que mais deu crédito, o presidente que mais viajou pelo agronegócio e não entende por que o agro não gosta. Porque tem uma questão de valor. Dele. A questão fundamental, no meu ver, é a questão de direito de propriedade. Porque os governos à esquerda têm uma visão um pouco mais flexível desse conceito, né? A questão de função social da terra, da propriedade, por aí vai. Agora o marco temporal, por exemplo, né? Tem uma visão mais flexível, a questão está mais para direito de propriedade do que para financiamento agrícola e taxa de juros, mas vamos ouvir. E vai também para costumes. Sim, exatamente. Ela é maior, então não dá liga. Agora, você pode tentar coabitar e ter uma relação equilibrada. Daniel, sua avaliação. Caio, eu acho que não é só uma questão centralizada ali em direito de propriedade, não. Tem outros pontos que também pesam. Me parece que já existe uma consciência em várias lideranças do agro, principalmente nas confederações empresariais, nas federações estaduais, nas grandes associações ali produtivas, né, de que não dá para ter uma agenda tão pesada, tão tensionada com o governo. Mais ou menos como os militares. O agro não pode ser tão identificado com o bolsonarismo, independentemente de como as pessoas votem em 2022, em 2026, não importa quando. Assim como os militares não podem ser tão identificados com o bolsonarismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já o governo, se tentar comprar o apoio do agronegócio, em termos de apoio creditício, o governo Dilma foi uma mãe. Taxa de juros muito baixas, houve ali 2 anos de carência para pagamento de juros, houve abertura de mercados externos, a carne brasileira se difundiu em vários mercados asiáticos, mesmo na Europa, nos Estados Unidos ganhou terreno por meio dos governos do PT. Não se trata muito disso e nem exclusivamente ao tema de direito de propriedade. Existe toda uma outra agenda ali que diz respeito a defensivos agrícolas ou agrotóxicos. Toda uma agenda de combate à mão de obra da escravidão, licenciamento ambiental, a aprovação do cadastro ambiental rural, menos de 1% dos cadastros estão checados e aprovados. Toda essa agenda é muito cara ao agro. É como se a gente estivesse falando da agenda de costumes do agro. E se você tem um governo que bate muito de frente, que usa uma retórica muito agressiva, que, sem juízo de valor, leva o líder do MST para a China, coloca no conselhão, isso tende a afugentar o agro. Então, acho que não se trata de apoio creditício, quem dá mais, quem abre mais mercado, quem é melhor na prática para o agro. Trata-se também e, acima de tudo, de simbologias e de questões retóricas. Concordo muito com o Daniel e queria só fazer uma observação. É difícil também a gente falar o agronegócio. Tem diferenças e tem divisões. Nós temos dentro do agronegócio aquele agronegócio mais bolsonarista, que organizou até mesmo a ida de Jair Bolsonaro ao AgriShow, o agronegócio que estava fazendo manifestação em rodovia no Centro-Oeste depois da vitória de Lula, o agronegócio que, enfim, alguns empresários do agronegócio financiaram ônibus para Brasília
no 8 de janeiro. A gente tem todo esse agronegócio que está espalhado pelo Brasil, é uma base forte, mas a gente também tem um agronegócio e em Ribeirão Preto dava para sentir muito isso. Eu conversei com muita gente lá naquela época do AgriShow que não gosta de ser associado a esse bolsonarismo mais raiz, esse bolsonarismo exacerbado. Agora, que tão pouco comunga com todos os valores do PT, mas que gostaria de ter um diálogo mais próximo com o governo. Eu acho que só um ponto na esteira do Daniel e para reforçar o ponto da Raquel, eu acho que tem uma outra agenda que seja do governo, seja do ponto de vista do setor, eles vão precisar entrar em algum tipo de acordo, e aí é bom que se distensione, né? Que isole um pouco essa parte mais de valores, de simbologias que estão por trás nessa relação governo-agro, que é a reforma tributária, né? Que vocês estão cobrindo sistematicamente, né? A reforma tributária está batendo na porta, enfim, a perspectiva até de votação, eventualmente na Câmara, ainda no primeiro semestre. Um setor super importante que dificilmente a gente pode pensar uma reforma sem a concordância dos parlamentares que representam e dialogam com o setor, de ter um acordo para que, de fato, se consiga lá o IVA ou o IVA dual. Então, a agenda econômica, por meio da reforma tributária, é também uma agenda que demanda essa participação e essa aproximação. E vocês já comentaram, a gente vive falando que é muito difícil sair a reforma tributária se o Lula não entrar em campo, né? A gente tem discutido como é que ele tem dividido aí a sua agenda entre questões externas, questões domésticas. Em algum momento vamos precisar de um Lula mais ativo em defesa da reforma tributária. Agora, eu acho que o agro, quando a gente fala, o agro é bolsonarista, eu acho que o agro é fundamentalmente antipetista. Então, quando tiver alguém, um player político se posicionando contra o PT, lá estará o agro majoritariamente para suportar. Olha por favor. O tamanho de Tarcísio de Freitas, exatamente, que ele ganhou em São Paulo. Eu só queria fazer um comentário, como dizem os argentinos, na nota de color. O Lula saiu de Luiz Eduardo Magalhães, foi para Pernambuco. E ali inaugurou uma nova linha de produção na Stellantis, antiga fábrica da Fiat em Goianá. Um relatório do TCU muito recente mostrou que o país gastou 50 bilhões de reais nos últimos 10 anos em incentivos à indústria automotiva, fundamentalmente do Nordeste e do Centro-Oeste. Fazendo uma ligação com o que a gente falava no bloco anterior, será que a bancada de Pernambuco não se aliaria à bancada do Amazonas, ali em defesa de algumas questões e algumas excepcionalidades de um sistema tributário mais racional? E olha a coincidência, né, Daniel? A Stellantis, que é uma das principais beneficiadas pelo programa do carro popular anunciado ontem. Rafael, quer finalizar? Eu acho que esse é o ponto. Assim, tem várias dessas agendas que ele realmente vai precisar dar sinais aqui e acolá para respectivos setores, e me parece porque tem uma situação política delicada aí colocar essa coalizão de pé pensando no médio e no longo prazo. Rafael Cortez, cientista político da Tendência Consultoria, muito obrigado. E eu também dispenso vocês para saírem mais cedo e irem descansar, que é o Landim e Daniel Ritter. Olha como ele tá bonzinho, ele finge que tá bonzinho até com amanhã, a gente. Viu, queridos? Vamos lá.